Perto do início da história da Bíblia, um homem chamado Caim fica com ciúmes de seu irmão, que é favorecido por Deus. E Deus diz a Caim: tome cuidado com sua ira, porque o pecado é um monstro que quer te consumir. Mas você pode dominá-lo. Caim cede ao monstro e mata seu irmão. E como resultado, Deus envia Caim para o deserto. E lá ele constrói a primeira cidade da história da Bíblia. Um homem que constrói uma cidade inteira? Bem, no mundo antigo, uma cidade era um grupo de casas cercadas por um muro, para proteção. Caim tem medo de que alguém possa encontrá-lo e matá-lo. Ok, entendi. É o muro que define a cidade. Exatamente. Então a cidade de Caim dá origem a uma cultura de vingança e violência. Mais tarde, um dos guerreiros da cidade, que é como um rei corrupto, se vangloria em uma canção: se você me ameaçar, me bater ou ferir minha honra, eu te matarei. Essa é a mentalidade dominante na cidade de Caim. O monstro que Caim permitiu entrar nele agora se tornou um monstro no qual as pessoas vivem. A cidade é uma coisa ruim. Mas não tem que ser. A cidade de Caim é também onde a música é inventada, além da metalurgia e da domesticação dos animais. Então as cidades podem ser um lugar onde criamos abundância para todos. Mas dê tempo à cidade e esse monstro acabará por tomar conta. Certo? Como a próxima cidade, fundada por um rei guerreiro gigante que constrói uma cidade com uma torre que chega aos céus para tornar seu nome grande. Essa é a Babilônia, que um dia espalhará sua violência por toda a terra, conquistando muitas nações. Sim, a Babilônia é a imagem bíblica de uma cidade humana monstruosa e violenta. Isso é trágico, porque a cidade é o oposto do lar, do jardim seguro em que Deus originalmente colocou os seres humanos. As cidades antigas têm muros imponentes para autoproteção e para manter os bens dentro de casa. Mas o jardim é protegido por Deus, com uma fonte no centro que flui para os rios e eles compartilham sua bondade com toda a terra. A Babilônia tem uma torre em seu centro para chegar aos céus. Enquanto o jardim tem a árvore da vida no centro, o trono e a presença celestiais de Deus tocando a terra. A mentalidade da cidade é a autopreservação e a paz, reforçada pela ameaça da morte. Mas a civilização do jardim é a paz por meio da generosidade, porque sempre há o suficiente para todos. Vamos voltar para o jardim. Sim, seria uma boa ideia, mas a surpresa da história bíblica é que Deus planeja trazer seu jardim para a cidade. É sério? Sim, vamos ver o rei Davi, que Deus designou para liderar Israel. Ele escolheu como capital Jerusalém, a cidade de Davi, o Monte Sião. Certo. E quando Davi traz o trono da presença de Deus para Jerusalém, a cidade se torna uma imagem da cidade jardim de Deus. Há abundância para todos e paz por um certo tempo. Certo, até que Davi se torne como Caim. Ele cede a esse monstro interior e mata um de seus soldados para tomar a esposa dele. E assim começa a história trágica da corrupção de Jerusalém por meio dos reis da linhagem de Davi. E mesmo que alguns reis tentem parar o monstro, a maioria cede. E assim a cidade jardim se torna um covil de ladrões, cheia de ganância, violência e opressão. E por fim, a Babilônia. Um monstro ainda maior os elimina. Talvez a cidade jardim não seja realista, afinal. Mas os profetas de Israel mantiveram a esperança de que Deus um dia criaria sua cidade celestial aqui na terra, com riachos saindo e as nações entrando, jardins, banquetes, paz e nada de morte. Isso parece mais do que apenas uma nova cidade. Isso parece o início da nova criação. Sim, parece mesmo. E é essa esperança que nos leva à história de Jesus. Nos dias de Jesus, Jerusalém era governada por um rei violento, Herodes. E quando Jesus começou a anunciar que o reino celestial de Deus estava chegando aqui na terra, ele nem foi para Jerusalém ou para seus líderes. Sim, ele foi para as colinas e cidades da Galileia, compartilhando boas notícias com os pobres e os sem importância. Então Jesus levou seus seguidores para um monte e disse: todos vocês são a cidade sobre o monte que brilhará para as nações. Então ele ensinou a seus seguidores a ética da cidade de Deus, que é o oposto da mentalidade da cidade de Caim e da Babilônia. Em vez de proteger a vida e manter a paz com a ameaça da violência, Jesus ensinou seus seguidores a criar a paz compartilhando generosamente, até com seus inimigos, e a preservar a vida por meio do amor e do perdão, mesmo que isso te custe um preço. É isso que acontece quando a cidade celestial vem à terra.
Mas os profetas não estavam esperando que a nova cidade de Deus fosse Jerusalém? Bem, Jesus disse que a Jerusalém de seu tempo era corrupta e destinada à destruição. E isso causou problemas com os líderes da cidade. Então, para manter a paz, eles usaram a ameaça da morte para se livrarem de Jesus. Mas quando Jesus foi julgado, sabendo que eles iriam matá-lo, ele disse que estava prestes a ser coroado como o rei da cidade celestial de Deus. Mas como alguém se torna rei deixando que seus inimigos te matem? Bem, é possível se você for maior do que a morte. Na verdade, essa é a única maneira de transformar a mentalidade da cidade de Caim, superar o medo da morte confiando no poder da vida eterna de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse é o poder que flui de Jesus para o mundo hoje. E assim, os primeiros seguidores de Jesus se uniam para buscar o bem-estar de suas cidades, enquanto confiavam que sua verdadeira cidadania estava em outro lugar. Você quer dizer a Nova Jerusalém, a cidade de Deus? Sim, e quando os seguidores de Jesus se reúnem e compartilham, eles podem começar a provar a vida e o amor dessa cidade celestial, agora mesmo, no presente. Então a história da Bíblia não termina com seres humanos construindo uma cidade que suba ao céu. Não, ela termina com Deus trazendo sua cidade-jardim para a terra. A Jerusalém celestial, cheia de abundância para todas as nações, com o rio da vida fluindo por suas ruas. E em seu centro está o Jesus crucificado e ressurreto no trono. E os muros da cidade não serão necessários, porque os portões dessa cidade nunca serão fechados.